pode entender que a sexta com relação à sétima, a égua da sétima posição nos agrada quanto à diagramação, a égua boa em termos de distribuição e tempo de apoio, porém a égua da sexta posição já suplanta a sua oponente no gesto completo, em função do movimento posterior ser mais efetivo, trabalho de anterior mais livre, a atitude da égua da sexta posição também aí em vantagem, e quando a gente monta nas duas éguas, a égua mais direita, mais para frente, mais corrigida, estão levando vantagem no gesto pela movimentação, na amplitude, um pouco no estilo e ainda na montada. Pode parar aí. A sétima, muito obrigado. A quinta e a sexta, reúne a toalha da linda primeiro, por favor. A quinta e a sexta, a diferença se faz nem tanto pela movimentação, mas sim pela diagramação. Então a égua da quinta posição leva vantagem sobre o seu oponente, principalmente quando a gente reúne pelo diagrama. Distribuição de tempo de apoio dela, melhor distribuída, mais machada, mais dissociada, mais diagramada do que a égua de trás. Na montada, aí a égua de trás fica um pouquinho mais leve de boca do que a égua da quinta posição. Mas a égua da frente também tem bom ponto em função da diagramação. Então eles se compensam nesse item. E priorizando o animal de qualidade de gesto mais genuíno, de diagrama melhor, de qualidade de associação melhor, vantagem para a égua da quinta posição, por isso a definição. Pode parar aí a sexta. A quarta e a quinta éguas, a gente já repara o grau de reunião das éguas à frente. Então, quando a gente avalia a alazã com a égua da quinta posição, movimentação, grau de reunião, trabalho de posterior melhor da égua alazã, está trabalhando mais de baixo a baixo, trabalhando mais reunida, a postura da égua alazã é melhor, o trabalho de anterior da égua alazã é melhor, a estabilidade tanto por trás como por frente é melhor, e na montada a leveza de boca também, aí foi o item de avaliação em termos de cômodo, quando a gente avalia, principalmente pelo adestramento, dando um conforto maior para o cavaleiro, levando vantagem também à alazã. Não só pelo gesto, pela reunião, pelo trabalho de perna, pela estabilidade, pela atitude, como pela montada, pela leveza de boca. Pode parar a quinta, obrigado. Terceiro e quarto, temos em vantagem duas éguas muito boas de montada, a égua que tem uma diagramação ainda melhor. Então a gente já começa a apertar aí o campeonato, fazer a sintonia fina das éguas da cabeceira. Então a égua da terceira posição na nossa participação leva vantagem sobre a quarta no diagrama, na distribuição do tempo de apoio, a égua mais clássica, mais diagramada ainda do que a égua alazã. Montando nas duas, todas as duas muito boas, mas ainda um grau a mais para a égua da terceira posição em termos de cômodo, em função da diagramação. Então, a égua mais genuína, de diagrama, melhor de marcha, um pouquinho mais cômoda, por isso a definição. Pode parar aí a quarta. Segundo e terceiro, aí as três éguas da cabeceira que realmente nos encantaram quanto ao gesto de marcha, vantagem para a segunda em função do movimento. Aí um pouco mais potente, de energia, um pouco maior, do que a égua da segunda posição. Montada das duas, muito boa. Mas quando a gente reúne a toada, a égua da segunda posição um pouquinho mais flexionada do posterior, um pouco mais de potência do que a égua da terceira posição. Então ela leva vantagem no gesto por esse grau de movimento. A energia, a destreza, a potência, então a opção por ela. Pode parar a terceira. E primeiro e segundo, que disputaram essa posição, a gente já começa a falar de perna, aí a gente não vive o nosso julgamento só de posterior, se a gente falar de articulação de posterior, aí realmente a égua castanha de trás tem um pouquinho mais de articulação. Mas quando a gente vai para o grau de reunião, a égua preta é mais eficiente. Isso em função do quê? Da frente está melhor colocada, mais naturalmente postada. A égua da segunda posição já está hiperflexionando, e faz com que o posterior dela flexione e eleve, mas não avance como a égua preta. E quando a gente monta nas duas, a égua preta tem um temperamento um pouquinho mais ajustado, de facilidade de montada muito grande. Então a perna de uma flexiona um pouquinho mais, mas a da primeira avança com mais qualidade. A chegada do anterior dela é mais suave, em função também da postura. Então foi a diferença do campeonato, a postura da égua preta, o grau de reunião e um pouco de coordenação em função dessa postura. Para fazer a entrega da premiação de campeão.